A Juiz esclarece. Vamos continuar na temática da Lei Tutelar e Educativa e, concretamente, vamos incidir novamente na fase de inquérito. A fase de inquérito, como é que se inicia? Bom, há diversas formas de se iniciar. Pode ser através da comunicação da participação de factos pelos órgãos de polícia criminal que tenham presenciado os factos. Pode ser qualquer pessoa que presencie a prática de factos que a lei criminal qualifique como crime, portanto, praticados por jovens entre os 12 e os 14 anos. E, para além disso, qualquer funcionário no exercício das suas funções que tome conhecimento da prática de factos que seriam crime se o jovem tivesse pelo menos 16 anos, também tem o dever de participar tais factos ao Ministério Público. E o que é que acontece de seguida? Portanto, o Ministério Público vai fazer recolher a prova para verificar se de facto ocorreu a prática daqueles factos que lhe foram comunicados e, para além disso, portanto, o objeto de prova desmembra-se em dois grandes temas que têm a ver com os pressupostos da aplicação da Lei Tutelar Educativa. Portanto, o Ministério Público vai ter de averiguar se de facto ocorreu o comportamento que seria crime à luz da lei penal, se o jovem tivesse 16 anos e, para além disso, tem de apurar os factos relativos à personalidade do jovem, ao seu carácter, ao seu enquadramento familiar, social, escolar, para verificar, portanto, o segundo pressuposto que falei na anterior sessão, que é a necessidade de educação para o direito. Portanto, o que se visa, como disse com esta lei, é esse o fim último, portanto, educar o jovem para o direito, e por isso até houve uma alteração em 2015 na Lei Tutelar Educativa no que se refere à notícia dos factos. Anteriormente, a 2015, só poderia participar a prática de facto que fosse crime semipúblico ou particular, ou seja, crime que dependesse da apresentação de queixa ou de acusação particular, o próprio ofendido. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que é injuriada, diz a lei que esse crime de injúria não é conhecimento público. O Ministério Público não inicia um inquérito se o ofendido não apresentar queixa. Levantava-se essa questão na Lei Tutelar Educativa. Portanto, o procedimento relativamente a factos que seriam crime semipúblico ou particular, ou seja, que dependiam na lei penal da apresentação de queixa ou da acusação particular, só o ofendido é que podia dar início ao inquérito tutelar educativo, portanto tinha legitimidade para apresentar a notícia do facto. Em 2015, houve uma alteração legislativa e, a partir de então, qualquer pessoa, independentemente da natureza do facto, portanto, quer seja crime público, quer seja crime semipúblico, quer seja crime particular, a lei da luz penal, qualquer pessoa pode trazer ao Ministério Público a notícia desse facto e dar início, por essa forma, ao inquérito tutelar educativa. Isto porquê? Porque não se pretende, essencialmente, preservar, o que se pretende não é, essencialmente, preservar o interesse, proteger o ofendido ou proteger, enfim, interesses que não sejam os relativos ao próprio jovem. Portanto, é o interesse superior do jovem que praticou os factos que ainda aqui têm discussão, tal como acontece, aliás, na Lei de Promoção e Proteção, no regime geral do processo tutelar civil, que já abordámos noutras sessões. Ainda aqui, mesmo perante a prática de factos que, à luz da lei penal, seriam crimes, mesmo aqui neste âmbito, o que se pretende ainda cautelar é o superior interesse do jovem e aqui na vertente de necessidade de educação para o direito. Portanto, verificar se aquele jovem tem a sua personalidade devidamente formada em função dos valores que jovens daquela idade devem ter interiorizado para viver,
para viver de forma digna e responsável em comunidade, a verificar se há necessidade, portanto, de formar aquele jovem para o direito e, nesse caso, o seu superior interesse redunda, portanto, na satisfação dessa necessidade, portanto, a necessidade de educação para o direito. E o que é que o Ministério Público tem de fazer logo que se inicie o inquérito tutelar educativo? Portanto, como disse, são objeto de prova quer os factos relativos ao comportamento, quer os factos relativos à necessidade, permitam concluir que existe essa necessidade. E, diz a lei tutelar educativa, que um dos primeiros atos a praticar é a audição do jovem. E a audição do jovem assume aqui uma importância primacial, que é crucial mesmo, essa audição, na medida em que essa audição, se for levada a cabo com todas as cautelas que a lei prevê e tendo em vista essa finalidade de educação para o direito, até pode servir, de certa forma, como uma vacina para o futuro. Portanto, se o jovem aparecer ali e for devidamente esclarecido acerca da gravidade do facto que cometeu, acerca das suas consequências, acerca dos malefícios para a comunidade que factos semelhantes provocam, acerca daquilo que se pretende em termos de futuro para a sua vida pessoal, para a sua consideração pessoal, para a sua inserção comunitária. Portanto, se essa audição for devidamente levada a cabo, isso poderá ter um impacto crucial no jovem, até porque, em princípio, nestas idades será uma das primeiras abordagens com o sistema formal de justiça e, portanto, só o facto de estar ali perante um magistrado que é do Ministério Público, se este, de facto, acentuar a vertente educadora do que se pretende com a lei tutelar educativa, portanto, se desempenhar essa função de esclarecer também o jovem acerca do que se pretende com o processo, e isso poderá servir para, e ser suficiente até, em certos casos, para que o jovem interiorize, portanto, que aquele comportamento é banido na vida e em sociedade e que só acarreta prejuízos ao fim e ao cabo, e ter ainda noção, portanto, ficar com a noção de que o sistema penal tem respostas repressivas para comportamentos daquele calibre. O jovem, a quando da respectiva audição, também tem direitos. Ele tem de ser informado desses direitos, nomeadamente, vou só dizer alguns, o direito de ser assistido por defensor, aliás, ele tem de ser assistido por defensor, tem o direito de ter os pais ou os seus representantes, quem tenha a guarda de facto dele, podem estar presentes se ele assim o quiser, embora não possam intervir, não possam interferir com a diligência da audição, podem estar presentes. Pode também ser assistido por um técnico que o apoie. Enfim, tem o direito também de não falar sobre os factos, quer os relativos ao seu comportamento, quer os relativos à sua personalidade, carácter. Portanto, esses factos que são os necessários para aferir se de facto existe uma necessidade de educação para o direito e, obviamente, de aplicação de uma medida tutelar educativa, pois, como já referi, esse é um dos pressupostos essenciais para que se venha a aplicar tal medida. Existem diversas outras diligências que o Ministério Público tem de levar a cabo no inquérito, entre outras, umas são obrigatórias, outras não. Portanto, se for perspectivada, por exemplo, a aplicação de uma medida de internamento, iremos ver noutra sessão que medidas são aplicáveis, mas se for perspectivada uma medida de internamento, poderá ser necessário fazer, aliás, é obrigatório fazer um relatório que tenha a ver com um relatório social que incida também sobre o aspecto psicológico do jovem, um relatório sobre a personalidade, isto se o internamento perspectivado for fichado, porque iremos ver também há diversos tipos de internamento, há o semiaberto, aberto e fechado. Iremos ver noutra sessão o que é que os distingue.
Poderá ser necessário proceder à audição de testemunhas dos próprios pais, dos ofendidos, os pais e quem tiver a guarda de facto do jovem não é juramentado neste âmbito. Portanto, todas as diligências que se revelarem necessárias para a finalidade do processo poderá ser, por exemplo, pedida à escola frequentada pelo jovem o registro da sua atividade escolar, da sua assiduidade, do seu comportamento. Poderá ser averiguado se existem processos disciplinares, se em termos de saúde ele carece de algum acompanhamento que possa influir na prática dos factos praticados, que tipo de acompanhamento é que ele está sujeito, o que é necessário que não está a ser cumprido. Portanto, isso é uma série de diligências relativas não só ao facto como à necessidade de educação para o direito que o Ministério Público irá levar a cabo com o intuito de verificar se de facto existe ou não necessidade de passar para a fase jurisdicional ou se bastará uma das alternativas do inquérito, que podem ser o inquérito, e isso irei explicar noutra sessão também, pode ser arquivado liminarmente, pode ser arquivado na sua pendência, pode haver suspensão provisória do processo, do inquérito, do próprio inquérito, ou a última alternativa será passar para a fase jurisdicional. Iremos ver nas próximas sessões em que casos é que uma situação e outra se verifica, sendo certo, e volto aqui a focá-lo, que o interesse primacial desta lei é assegurar a educação para o direito. E se o Ministério Público entende que a educação para o direito se satisfaz com a fase de inquérito, com uma destas três modalidades que eu mencionei e que vou esmiuçar noutra sessão, não poderá remeter para a fase jurisdicional sem que tal seja ou imposto por lei ou necessário, pois há casos em que o Ministério Público, em função da gravidade do facto cometido, não pode nem suspender nem arquivar, em função do facto, portanto, da pena aplicável ao fato, mas sempre que puder arquivar ou suspender porque não existe necessidade de educar para o direito o jovem, terá de fazê-lo e o processo acabará por ali. Por esta sessão é tudo, iremos continuar ainda na próxima sessão com estas alternativas de que dispõe o Ministério Público para assegurar as finalidades da lei tutelar educativa. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.